Como o último episódio, o 1071, o pessoal gostou bastante do meu vídeo falando sobre animação, e dos animadores, etc. E pediu pra eu fazer do 1072, eu vou fazer também. Então vamos comentar um pouquinho sobre esse episódio, falando um pouco mais sério, né? Num tom técnico, né? Pode ser chato pra alguns, mas enfim, né? Vamos lá, vamos lá. Esse episódio, ele teve 5 artistas de storyboard, né? E é interessante notar isso porque o artista de storyboard, ele vai fazer o rascunho visual do episódio. É como se fosse uma história em quadrinhos, sabe? E isso vai ditar o que vai ter no episódio. E o diretor daquele episódio vai pegar essas ideias e vai adaptar pra tela. E os animadores, obviamente, vão animar se baseando no storyboard. Só que geralmente tem um artista de storyboard só, às vezes dois, porque o episódio ele é dividido em duas partes, a parte A e a parte B. O que corta isso é o comercial. Sabe quando tá tendo One Piece e do nada vem aquela ceninha, aquele eye catch, né, do Luffy com o pessoal e depois volta e tem outro eye catch? Então, aquilo ali corta a parte A e parte B. Então, geralmente, ou é um artista storyboard, ou dois, né? Às vezes tem um artista só para cenas de ação e etc. Esse episódio teve 5, né? O que não indica problema algum, ao menos na minha opinião, só indica que tiveram mais pessoas envolvidas com partes diferentes, né? Teve 5 artistas de storyboard, uma delas foi a Megumi Shitani, né, que é a queridinha do pessoal. Mas eu vou falar o que ela fez, eu separei aqui o que cada um mais ou menos fez, né, o que a gente já tem confirmado. Ela participou, né? O Barry também é um outro animador, que eu vou falar bastante dele em breve também. O Yong Setu, que foi um dos grandes animadores que entraram na produção do anime de One Piece Holy Cake, e atualmente já alcançou o posto de diretor-chefe de animação, ele já tá lá no topo. E o Takashi Mayanami, que eu também vou falar um pouco dele, né? Mas, no geral, né, o Takashi Mayanami, começando por ele é uma das grandes promessas da animação em si, porque ele é bastante talentoso, mas ele também tem uma característica ali, que é um pouco do estilo Kanada, que é aquele estilo onde tem um foco maior para as poses, então tem um espaçamento maior entre os frames para poder destacar essas poses, né? Ele já trabalhou em One Piece antes, né? Ele tem trabalhado em One Piece algumas vezes, ele também trabalhou bastante em Pokémon, né? Onde ele fez boas cenas lá. E em One Piece ele tá há algum tempo, principalmente nas cenas de ação. Dá pra ver, ó, como tem um foco maior nas poses. Às vezes parece até que dá umas travadas no Luffy, mas isso é proposital, pra poder mostrar a pose do Luffy dando um soco no Kaido e tudo mais. Esse é o estilão dele, sabe? E ele é absolutamente ótimo com isso. Então ter ele aqui fazendo parte do storyboard também é muito positivo, né? E a quinta pessoa responsável pelo storyboard foi o Tasuku Shimaya, né? Eu tinha falado dos outros 4. Vamos falar do Shimaya agora, porque o Shimaya ele foi o diretor do episódio. E o Shimaya, ele basicamente ele tem, sei lá, menos de 20 episódios, sabe? Ele deve ter uns 10 episódios como diretor de One Piece. Então, entregar pra ele um episódio, sabe, desse nível é absurdo. E ele é muito bom com ação. Os episódios que ele apareceu geralmente foi com ação, né? Um desses episódios é aquele episódio do encontro do Barba Branca com o Roger, né? Que tem aquela porradaria estancando e tudo mais, né? Inclusive, essa animação aqui é do Masami Mori, também conhecido como Sochi, que também participou desse episódio, foi diretor de animação desse episódio. E é por isso que tem algumas cenas ali que tem bastante o estilo dele, né? Mas já vou falar disso quando eu mostrar a sequência dele, porque ele animou algumas vezes pra esse episódio. Então, o Shimaya, ele é muito bom com ação. Então, ter ele nesse episódio, que é basicamente totalmente ação, é excelente, né? E ele conseguiu, na minha opinião, adaptar muito bem as ideias do storyboard pra tela. Porque, como teve vários artistas diferentes fazendo vários segmentos diferentes, isso basicamente conseguir condensar isso e transformar em algo único na tela é muito legal, é muito bacana e difícil, né? É muito difícil, mas o resultado foi ótimo, né? Mas, continuando, né? Teve 5 storyboards, né? E um diretor só, que foi o Shimaya, como eu tinha falado. Eu vou falar um pouco mais deles como storyboarders quando eu chegar na parte, porque a maioria animou, né? A Megumi Shitani, eu acho que meio que não precisa de apresentação, a maioria já tá acostumada com o estilo dela. Estavam esperando que ela seria a diretora do episódio de 1071, que é quando o Nick aparece, não aconteceu. Estavam no aguardo ela dirigir algum episódio, também não rolou. Provavelmente ela dirigiu e fez storyboard pra opening, se eu não tô enganado. Então, provavelmente é por isso que ela não apareceu com mais intensidade, né? Até mesmo a parte que ela animou não, a parte que ela fez storyboard é uma parte bastante tímida, eu diria, né? Ela confirmou aqui que ela participou de 2 cenas, né? Ela fez 2 cenas pro episódio no storyboard, né? Que é a cena, basicamente, onde tá... Deixa eu pegar aqui pra ilustrar, que é mais fácil.
que é a cena onde tá todo mundo lá dentro do domo, né? Onde o pessoal tá lutando com fogo, e tem o LOL e tem o Kid. Acho que ficou bem óbvio que tem dedo dela ali. Foi algo um pouco mais teatral e etc. A forma como foi apresentado, né? E a outra cena que ela fez, o storyboard, né? Que ela criou o rascunho visual, foi a cena, de acordo com ela, que é quando o Luffy enfia a cabeça dentro do domo, porque ele toma porrada no Kaido, e ele puxa pra fora e ele vira camisinha, né? Que é essa cena aqui, que até então, né, é um pouco difícil saber, porque assim, o Masami Mori, ele foi diretor de animação do episódio. O diretor de animação, ele tem como função, basicamente, supervisionar e corrigir os layouts, ou seja, as animações dos animadores. Então, de vez em quando, o diretor de animação, ele coloca muito do estilo dele na animação, no geral. Então, por exemplo, essa sequência aqui tem muito do Masami Mori, que é esse estilo mais arredondado, um estilo com essas sombras que são um pouco mais realistas, mas que também não ultrapassam, não são sombras muito brutas, né? Então você consegue ver que é algo do Mori, porque tem bastante fluidez, tem bastante deformação, a cabeça dos personagens está bastante arredondada, né? Tem bastante tridimensionalidade, como eu falei, o uso de sombras aqui acaba gerando esse efeito, né, mais volumétrico, né? E é mais clean também. Mas eu não tenho certeza se ele animou isso aqui ou se ele corrigiu essa cena, entende? Mas, aparentemente, eu diria que essa cena aqui em específico, ele corrigiu, ele supervisionou e tem muito do estilo dele. Mas essa cena, tá? E toda aquela sequência dentro do domo, onde tá pegando fogo e etc, tem um discurso do pessoal, foi imaginado, foi feito pela Megumi Shitani, né? Ela que organizou aquela brincadeira toda. Agora vamos do início, né? Eu tentei botar aqui as cenas em sequência pra gente ter uma noção, né? Uma progressão, né? Eu só peguei as cenas que tem animadores confirmados, né? Eu também fui procurar no Twitter, porque os animadores eles confirmam lá pra não passar nenhuma desinformação, né? Essa cena aqui, eu acho que foi a mais fácil de saber que foi do Naoto Shishida. Porque quem viu o vídeo da semana passada, meio que já tem uma noção, né? O Naoto Shishida, ele tem esse estilo cheio de rodopios, ele adora animar rodopios, ele adora inserir uma fluidez imensa na animação, porque ele costuma... Dos 24 FPS, são 24 quadros, né? Então, tem cada quadro ali, e esses quadros em sequência vão dar percepção de movimento. É o que cria a animação, né? Tem os 60 FPS, etc. Só que na animação, nem sempre é possível fazer uma cena nova, um frame novo desses 24 FPS, sabe? Porque tem várias limitações de tempo, dinheiro e etc. E ele geralmente ele consegue fazer isso, fazer um desenho novo para cada frame ali, e isso gera essa fluidez maior. Sem contar que ele adora esse rodopios, olha como o Luffy ele vem rodopiando e tudo mais. Ele tem esse estilão de sombras que é bastante característico, de iluminação também. Então é muito fácil reconhecer. Cara, ele curte tanto essa porra que até o lábio do Luffy tá rodopiando, olha essa porra. O cara é maluco. E essa cena aqui, acho que ficou bem fácil de entender na real, né? Ficou bem bacana de notar. Na hora que eu botei o olho, eu falei, isso aqui é Naoto Shishida. O que é bem interessante, porque no último episódio, ele também animou. Foi a cena do Luffy enchendo o braço pra pegar o Kaido dentro do domo. E ele é um animador que anima devagar. Ele anima bastante devagar. Então ter ele em 2 episódios seguidos é uma loucura, desculpa. Isso aqui é insano, sabe? Obviamente, a sequência do episódio anterior, e até mesmo essa, não são as maiores sequências feitas pelo Naoto Shishida na vida dele. Dá pra ver que ele se controlou um pouco. Mas ter ele em 2 episódios seguidos é algo realmente surpreendente. E essa cena aqui do Naoto Shishida, ela teve o storyboard feito pelo Yonk Setu. Que nem eu falei, ele foi um dos storyboarders, né? E ele também é o diretor-chefe de animação do anime. Um dos diretores-chefe de animação. Tem 2, né? Que é o Ishikawa e a designer de personagens, né? Então ele tá ali junto. O diretor-chefe de animação, ele é como se fosse um cargo acima do diretor de animação. O diretor de animação, ele supervisiona a animação. Enquanto o diretor-chefe de animação, ele vai supervisionar os designs. Então ele vai manter os designs ali consistentes na tela, né? Nem sempre é possível fazer isso, mas vocês entenderam, né? E ele fez o storyboard dessa parte do Luffy dentro do Kaido, né? Então ele fez uma sequência ali bem pequenininha, né, basicamente.
A ideia dele ali foi bem pequenininha, mas foi uma boa sequência, porque se a gente pega a cena pra ver no mangá, no anime, essa cena do Luffy no Kaido ficou muito mais divertida, muito mais dinâmica, muito mais legal, sinceramente, né? Tem toda uma sequência novazinha do Luffy ali, fazendo uma piadinha e tudo mais, então ficou bem legal mesmo, né? Essa outra sequência aqui, né? Na parte A do episódio, ele fala que ele fez a cena a cena do Sochi, que é do Yamato e do Momonosuke chegando no domo, né? E depois a parte do Ryonishi, que eu já vou chegar lá. E depois ele fez uma outra cena do Kaido, que eu vou chegar lá também. Mas essa cena aqui provavelmente teve storyboard do Barry. Não sei se ele animou, tá? Não sei se ele animou. Mas o Masami Mori, que foi diretor de animação, né? Ele aparentemente animou essa sequência, tá? Dá pra ver muito do estilão dele. Isso aqui é muito Masami Mori. É, a questão da iluminação, da sombra, o estilo da animação, do desenho dele, fica bastante evidente, né? Parece muito mais clean, né? Então ele ser diretor de animação não impede ele de animar, sabe? Porque ele é o diretor de animação, ele basicamente vai estar desenhando, vai estar animando, vai estar supervisionando, corrigindo. Então, aparentemente, essa cena foi animada por ele. Eu não sei se o Barry animou aqui também, tá? Mas como o Barry no Twitter tá falando que a cena é do Sochi, né, do Mori, então provavelmente isso tudo aqui é do Sochi, né? Não sei. Mas o storyboard dele, mas essa cena tem storyboard dele, né? E eu acho que eu vou até adiantar já e pegar a outra cena que o Barry fez storyboard, né? Que é essa do Ryonishi aqui, né? Que é a sequência do Luffy gigantão, né? Já dá pra ver que o Kaido tá em CGI aqui, né? E é bastante importante destacar isso, porque apareceu o Kaido em CGI algumas vezes, até o Momo, porque realmente é difícil desenhar o Kaido o tempo todo se movimentando. Só que nesse episódio eles fizeram algo interessante, que é, em grande parte, eles botaram o corpo do Kaido em CGI e a cabeça em 2D, justamente para não criar essa discrepância muito grande, o que pode incomodar as pessoas, tá? Essa cena do Luffy gigante, ela foi animada pelo Ryo Onishi, que é um dos animadores que apareceu várias vezes em One Piece no passado. Eu posso até pegar um exemplo dele aqui. Ele animou uma das cenas mais características de One Piece, inclusive, né? Que é a cena do Luffy tristão, puto, porque perdeu os companheiros, dentre outras várias cenas que ele animou. Ele tá ele tá na Toei há muito tempo, ele participou de várias produções da Toei, inclusive One Piece, tá? Então o Ryo Onishi, ele já é um veterano, eu diria, de One Piece. Então ter ele aqui é muito bom, inclusive, é muito legal mesmo ter uma cena dele. E é legal a gente ver, porque assim, eu vi uma galera reclamando que o Luffy gigantão não parecia gigantão no anime, né? Que os enquadramentos e as angulações não permitiam a gente ver o tempo todo o Luffy gigante. Só que, cara, é muito difícil animar coisas gigantes em 2D. Porque tu vai ter que desenhar aquele bagulho de uma maneira... Vai ter que desenhar aquilo várias vezes, até criar percepção de movimento. Isso é complexo. Demanda muito tempo e esforço. Então, eu imagino que o storyboard querer disfarçar que o Luffy tá gigante é uma escolha ideal, sabe? Dá pra notar que o Luffy tá gigante, porque ele tá do tamanho do Kaido, porra. Mas eu entendo eles de várias maneiras não quererem mostrar o Luffy de fato gigantão. Porque acho que em questão de escala, isso pode ter afetado um pouco. Apesar de eu achar que é perceptível a escala do Luffy. Só que, por exemplo, cenas como essa, não dá pra ver que o Luffy tá gigante. Eu mesmo não tinha me ligado que o Luffy tava gigante nessa cena. E tá tudo bem, sabe? É porque aí não tem como comparar, tá ligado? O Luffy com outra coisa, porque ele tá no ar, correndo. Só que é excelente. Porque mesmo que ele seja gigante aí, a animação continua fluida, cara. E tu não precisa ver o Luffy extremamente gigante o tempo todo pra saber que ele tá gigante, sabe? Depois fica meio que óbvio que ele tá gigante e tá tudo bem. É realmente muito difícil animar o Kaido dragão o tempo todo, o Luffy gigantão. Então eles tiveram o Barry, principalmente, porque ele fez o storyboard dessa cena, ele teve a ideia, né, de querer, de alguma forma, mascarar a gigantificação do Luffy pra poder facilitar pro animador, pro Ryonishi, né? Essa sombra aqui parece o Luffy, né? Lá em Skypiea, no final, né, do arco, quando ele toca o sino. Pode ser uma referência mesmo. O que seria uma ideia do próprio Barry, né? O Barry que ele é muito fã de One Piece, tá? Ele é muito fã e ele já animou o Luffy vs Kaido, ele teve essa oportunidade, ele é muito bom com ação. Ele é um animador, tipo, fantástico, sinceramente. Ele realmente é um top tier da indústria atualmente. E quando ele começou a animar One Piece, ele ficou muito feliz, porque ele é muito, muito fã de One Piece. A maioria dos animadores atuais de One Piece são muito fãs. Então por isso que a gente vê muita easter egg, a gente vê muita referência, é porque os caras
vivem essa porra. Eles amam One Piece. Então eles entregam tudo que eles podem. E a outra cena que o Barry fez storyboard é essa cena aqui, né? Essa cena que foi bastante polêmica. Bastante polêmica. O pessoal tá reclamando dessa cena. Aí ficou feio e tudo mais. Então vamos lá. O Barry fez storyboard pra essa cena, né? De acordo com o tweet dele, né? E vamos tentar entender. Porque quando a gente olha pra essa cena, a gente vê claramente que o estilo artístico aqui é muito diferente do padrão que a gente vê em One Piece, né? Não tem uma consistência, tá extremamente estilizado, né? As linhas não tão... É como se as linhas ali, o traço do Luffy não tivesse extremamente consistente, né? É como se não tivesse tido um clean-up, né? Pra deixar tudo bonitinho. Então é um bagulho meio caótico, né? Assim, artisticamente, você pode não gostar, você pode achar feio. Tá tudo bem. É tipo Luffy, é tipo Naruto versus Pain. Você pode achar feio. É a tua opinião. Tudo bem. Só que se você falar que essa animação tá ruim, aí você tá errado. Porque a animação disso não está ruim, tá? É importante destacar que essa sequência, igual várias outras do episódio desse, e até mesmo do passado, e de vários outros episódios de One Piece, tá destacando a liberdade artística de dois animadores. A indústria de animação japonesa, ela sempre ela privilegia a liberdade artística dos animadores. Isso é algo que tá cravado na veia da indústria de animes, tá? Por isso que anime é diferente de cartoon. Cartoon geralmente mantém uma consistência de animação pra tudo ser igual. E é por isso até que você não consegue identificar animadores diferentes. O animador ele tem que postar no Twitter alguma coisa, o que ele já fez, né, pra você ter uma noção. Aqui não, aqui você consegue identificar o estilo do animador só de ver a cena dele, porque cada animador tem um estilo diferente. E isso não destrói o anime. Só destaca a liberdade artística que eles têm, né? E essa cena, ela foi animada por dois animadores, o Shinya Ohira e o Akihiro Ota. Eu vou falar primeiro do Shinya Ohira, porque é mais fácil da gente entender. O pessoal tá falando que teve IA nessa cena, que teve rotoscopia e tudo mais. E assim, cara, o Shinya Ohira, ele é um animador que, lá no início, ele se inspirou muito no Masaki Yuasa, né? E o Masaki Yuasa sempre deu moral pra ele. O Masaki Yuasa que é diretor de Tatami Galaxy, Devilman Crybaby, Jason Ken, de Ping Pong, dentre vários outros animes, né? E a gente sabe que o Yuasa, ele tem uma pegada mais experimental. Se você já viu algo do Yuasa, você sabe disso. A animação dos animes dele é sempre uma parada que é diferente do padrão que a gente vê em outros animes. É um bagulho mais wow das ideias, sabe? Então, o Shinya Ohira, ele sempre se inspirou no Yuasa. Então dá pra notar que o estilão dele é uma porra louca. Tá ligado? É uma doideira. E ele, no passado, foi muito julgado por isso. Ele, inclusive, ficou papo de 5, 6, 7 anos sem animar. Porque uma vez ele animou pra um anime de samurai e ele foi muito criticado, porque a animação dele fugia muito do padrão. E aí ele ficou triste, chateado e nunca mais quis animar. Parou. E depois de muitos anos ele voltou a animar, entendeu? É até engraçado, porque essa cena tá sendo criticada no Twitter, né? Eu vi algumas pessoas criticando. Tá se repetindo, né? Ele animou o bagulho, o pessoal tá criticando ele, então se repete, o ciclo se repete, tá ligado? Então, ele se inspirou muito no Yuasa em si. Teve até um cara, esse cara aqui, ó. A animação consegue ser ruim e boa ao mesmo tempo. Parece Devilman Crybaby. Não é que ela seja ruim, ela é boa. É só que ela não mantém uma consistência de design que a gente geralmente vê. E assim, parece Devilman Crybaby, porque Devilman Crybaby é do Yuasa. E o Ohira é um grande fã do Yuasa. Então sim, você tá certo, é assim mesmo. A ideia é essa, sabe? O Akihiro Ota também animou aqui, tá? Eu não consigo dizer pra vocês o que cada um dos dois fez aqui. Porque o Akihiro Ota, ele tem um estilo muito igual ao do Ohira. Porque o Akihiro Ota, ele, ao menos na minha opinião, se inspira muito no Ohira. Então é como se você tivesse colocado o Ohira, colocado, tipo, sei lá, mano, um animador e um fã desse animador pra animar junto o bagulho, tá ligado? Então eles fizeram um bagulho genial juntos, sabe? Eu vou até pegar um exemplo aqui do Akihiro Ota pra poder refrescar a memória de vocês. Foi uma sequência mais recente, né, do Akihiro Ota,
foi bastante hypada quando saiu esse episódio, né? Dá pra ver que o Akihiro Oto tem um estilão que, obviamente, não chega perto do Ohira. O Ohira, ele é bastante individual, né? O Ohira, ele gosta desse realismo mais estilizado. Mas o Akihiro Oto, ele é muito parecido, sabe? Dá pra notar que é bem parecido, dá pra ver uma influência ali, uma inspiração. Então botar os dois pra animar o bagulho junto, tá ligado? Então é porra louca mesmo. É doideira, é loucura. Então se você na época bateu palma pra essa porra aqui, então você não venha querer criticar isso aqui, porque isso aqui é genial, pô. Isso aqui é cinema. Tá? Isso aqui é muito bom. Muito, 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 muito bom mesmo. Sim, ele animou bastante o War the Trigger aí, pra quem comentou. E ter ele em One Piece foi uma das melhores coisas que o One Piece poderia ter. Porque o Akihiro Ota, ele é gênio. E ter o Ohira em One Piece também é porra louca. Porque o Ohira, ele... Não sei se deu pra entender o que eu falei, mas... Não sei se deu pra notar, né? Mas o Ohira é como se fosse uma das bestas sagradas da indústria de animes, tá ligado? Apesar dele ser criticado por fãs que assistem anime, etc., ele é muito respeitado pelos animadores, né? Então, ele realmente é um modelo para as pessoas. Ele realmente alcançou um patamar de lenda dentro da indústria. Então, ele realmente... Ter ele aqui em One Piece é uma doideira, sabe? É uma doideira. Essa cena dele aqui em Lupin é muito característica, né? Essa é uma cena que se repete muito, né? E aqui dá pra ver também o estilão dele, do Ohira, nessa cena de Lupin, né? O Ohira, ele é muito característico no estilo dele, sabe? E as pessoas acabam não curtindo muito, porque elas confundem a consistência da arte, do design, com a animação no geral, sabe? Então é isso, mas é legal ver um animador com uma individualidade de animação, né? Uma individualidade artística, tendo a sua liberdade respeitada. Isso é excelente, não é algo que a gente vê, por exemplo, muito aqui no Ocidente, porque eles têm um padrão diferente, uma consistência, etc. Né? E essa cena aqui, né? Cadê? E essa cena aqui, ela teve o storyboard feito pelo Barry, né? Eu não sei o que o Shimaya ele fez de storyboard, e infelizmente também não sei o que o Takeshi Maenami fez de storyboard. O Maenami não tweetou nada sobre o episódio, então meio que não dá pra saber exatamente qual cena ele fez de storyboard, né? Mas se a gente for calculando, né? Porque o Yogo Setu fez a cena do Luffy balão dentro do Kaido. O Barry, ele fez essa cena, né, no storyboard, fez a cena do Luffy gigante, fez a cena do Yamato e do Momo chegando. A Megumi Shitani fez a cena lá dentro do domo, com fogo rolando, e a cena do Luffy tirando a cabeça de dentro do domo, né, depois de uma porrada do Kaido e virando camisinha. Então, se a gente for tirar ali no... se a gente for subtrair, né, na matemática, dá pra ter uma noção do que o Maenami pode ter feito e o que o Shimaya pode ter feito. Mas eu não vou arriscar aqui, né? Continuando, o Masami Mori, ele, como eu disse, ele animou nesse episódio, né? Se eu não estou enganado, ele animou essa sequência aqui, do Luffy partindo pra cima do Kaido. Foi a cena que o Luffy toma uma porrada na cabeça, né? Toma um Ragnarok do Kaido e desce lá pro domo a cabeça dele. É uma sequência impressionante que, pô, se a gente for parar pra ver, cara, eu vou destacar de novo. É muito fácil identificar o estilo dele. O desenho dele, quando você para pra notar, parece que é muito volumétrico, tem volume. Você sente isso. Porque a forma como ele usa o sombreamento, a iluminação, fica bastante evidente. E ele tem esse estilo, como eu falei, mais arredondado, né? Cada animador desenha os personagens de forma diferente. E ele tem esse estilo mais arredondado que é fácil de identificar. Quando o Kaido der o golpe do Ragnarok, tu consegue ver que a iluminação do bagulho é absurda, sabe? É um bagulho fica muito bonito artisticamente falando. Tá vendo? Olha, só de você olhar isso aqui é muito volumétrico. A forma como a iluminação interage com a sombra e como isso consegue deixar os personagens extremamente tridimensionais na tela. Né? Não tem CGI aqui, não tem nada. Isso aqui é 2D. Então isso é muito interessante da gente destacar também. Essa cena aqui, o Barry também fez storyboard. É outra cena que o Barry fez storyboard. Eu não tinha me ligado. Mas essa cena eu acho que ainda não tem animador. Provavelmente. É cravado. Mas pode ser que o Barry tenha animado ela, né? Mas essa cena é do caralho, mano. Isso aqui é do caralho. Porque, pô, tu sente. Tu olha pros personagens, cara. E você consegue enxergar eles de outro ângulo, como se isso aqui fosse um live action, cara. Você consegue ver como se tivesse o pescoço aqui do Yamato, de fato. Como se você estivesse vendo por baixo dele, sabe?
Porque a forma como as sombras interagem com o design consegue destacar essas coisas. Então, ele consegue brincar muito com os ângulos aqui e permitir com que os personagens fiquem cada vez mais tridimensionais na tela. É meio repetitivo isso, só que você tem que lembrar que anime é 2D. Então, quando você vê algo com bastante volume ou tridimensional num anime 2D, quando você vê um anime 2D que parece 3D, sendo 2D, isso é foda, é difícil de fazer. É algo complexo. Então, isso sempre tem que ser destacado. Esse golpe aqui do Kaido é uma loucura, cara. Se tu pega pra ver o Hanabo dele, cara, isso aqui parece CGI, cara. Isso daqui parece CGI, cara. Olha isso aqui. Isso aqui parece CGI, cara. Quando ele dá a porrada na cara do Luffy, parece CGI, cara. Olha isso aqui. É como se fosse CGI, cara. Isso aqui é muito difícil de animar, cara. É muito difícil de animar. Criar esse sentimento pra pessoa que tá assistindo, sabe? E aí eu imagino que o pessoal deve ver isso e achar que é rotoscopia, que é isso, aquilo, outro. E tá tudo bem, né? Mas realmente é algo excelente, cara. Se o Barry... Não sei se o Barry animou essa sequência, tá? Mas ele fez o storyboard dela, eu acho. Ou parte do storyboard. Porque diz aqui que ele animou a cena que o Luffy sai correndo, rindo, e sobe na parede. Então, na minha cabeça... Não, essa aqui não. Na minha cabeça é essa porra aqui. É essa merda aqui. Tá ligado? Se não for, é outra coisa. Pode ser essa aqui também, né? Essa cena aqui ele tá correndo. Então não sei, mano. Pode ser que o Barry tenha feito storyboard de muita coisa. Porque tem muita cena do Luffy correndo, né? Então é meio difícil entender. Eu vi um pessoal comentando que, tipo... Ah, no preview, a rocha que o Luffy pega e taca tá na cor de terra, aqui tá amarelado. É só pra destacar que é um bagulho fora do padrão ali do domo de Onigashima, sabe? É só pra mostrar que aquilo ali tá sendo influenciado pelo Luffy, sabe? Tá tudo bem, gente. E isso aqui também é difícil pra caralho de fazer, tá? Essa cena aqui, como dá pra notar, presume-se, né? Não tem confirmação ainda, que tem participação do Mori e do Yongsetu, né? Não dá ainda pra poder cravar, mas pode ser que eles tenham participado dessa cena animando, tá? Essa cena é original, sim, eu não lembro dela no mangá. Então eles podem ter participado aqui animando, o Mori pode ter supervisionado como diretor de animação, dentre outras coisas, tá? Temos também essa cena aqui, que tá confirmada como do Yongsetu, que é a cena do Luffy dando um porradão na cara do Kaido, né? Como eu falei, o Yongsetu, ele é um animador bastante experiente com ação, e grande parte dos socões que o Luffy deu em vários episódios de Wano foram responsabilidade do Yongsetu. Então, o Yongsetu, ele é MVP desde o Holy Cake, tá? E ele também... Deixa eu voltar frame a frame aqui pra gente conseguir destacar. Ele também é bastante conhecido pelos seus frames de impacto, né? E tem um aqui que eu vi, ó. O frame de impacto que ele costuma fazer é esse frame de impacto onde ele consegue passar um sentimento como se fosse pintado com um pincel, sabe? Então isso dá pra notar em várias cenas que ele anima. Então provavelmente isso aqui confirma que é o Yongsetu. Mas uma cena excelente, inclusive. Ah, essa é aquela cena, né? Essa cena, eu realmente acho que foi o Barry que fez o storyboard dessa cena, que não tinha comentado. Eu tinha comentado que o Barry poderia ter animado ela toda, mas aparentemente já estão colocando aqui que outros animadores podem ter participado, como foi o caso do YMBM. Eu falei dele, né, no último vídeo. O YMBM, também conhecido como Chris, né, ele tá se chamando de Chris atualmente, né, ele usa esse pseudônimo. Ele é insano, principalmente com efeitos, né. Então ele animou lá no episódio do Zoro. Acho que isso aqui foi a melhor coisa que ele já fez em One Piece, provavelmente. Então realmente não me espantaria ter o YMBM aqui, né? Porque ele realmente anima muito bem efeitos e etc. E essas animações aqui de terra, né, de pedra e etc, acaba configurando, ao mesmo tempo que a animação de background, né, que é o background animado, também pode considerar como se fosse um efeito. Então talvez ele possa de fato ter participado aqui. Esse Julian eu não conheço. Aparentemente é a primeira participação dele em One Piece. Pelo que eu vejo, ele é ocidental, animou bastante Castlevania. Então é bom a gente ficar de olho, né? Mas não dá pra mim falar o que ele fez aqui, porque eu não conheço ele, eu não sei como é que é o estilo dele. Mas presume-se, né, que o Ian BM, o Chris, animou aqui. Não sei se o Barry animou, mas ele fez o storyboard dessa cena, com certeza, né? Conforme ele confirmou lá no Twitter.
Eu acho que é isso, né? Deu pra poder ter uma noção mais ou menos do que cada animador animou, né? As principais sequências do episódio, principalmente em questão de ação e etc. Não dá pra saber tudo, porque ainda demora até os animadores confirmarem e tudo mais. Então, eles geralmente confirmam no Twitter e etc. Então, durante a madrugada aí afora, os animadores vão confirmando o que cada um deles fez, né? Mas deu pra ter uma noção, deu pra ter uma ideia mais ou menos do que cada storyboard fez também. Da participação do diretor, como eu falei, o diretor ele é bom com ação, então eu acho que ele realmente conseguiu adaptar bem o storyboard, que teve 5 pessoas fazendo, incluindo ele, então pode ter sido meio caótico, mas ele conseguiu condensar bem isso e adaptar para a tela de uma maneira excelente, na minha opinião. Toda a parte de ação do episódio ficou excelente, né? Então o Shimaya realmente dirigiu muito bem. Aquela sequência, toda a sequência, né, extra que teve, eu não lembro muito bem se teve algo tão estendido no mangá, que foi feito pela Megumi Shitani, né, o storyboard. Também ficou muito bom mesmo. Ficou muito bom mesmo, eu realmente gostei bastante. E grita aí Shitani, né, é algo mais teatral, né, então realmente ele conseguiu adaptar bem, não é fácil você adaptar a Shitani pra tela. Eu acho que todas as vezes que ela participou de One Piece, ela foi diretora do próprio storyboard. Eu acho que ela até comenta isso no Twitter, inclusive, que foi uma experiência, né? Ter outra pessoa adaptando algo que ela fez, né? O storyboard. E eu acho que ele conseguiu lidar muito bem, tá? Óbvio que não tá 100%, né? Porque não foi a Stana que dirigiu. Mas dá pra notar muito dela aqui. Eu acho que, no geral, foi um episódio muito bom. Em questão de animação, foi melhor que o episódio de 1071, tá? Eu acho que correspondeu às expectativas, realmente foi algo fantástico, algo incrível. É uma pena que não é o episódio que acaba a luta, porque se fosse, seria muito mais grandioso, né? Até questão de lore e etc. Mas acho que no geral, ficou bom. Foi muito bom. Foi bom, bom, bom mesmo. E você tem que entender que o One Piece é uma longa produção. É um anime que a produção não acaba, não para, sabe? Então, basicamente, ter 2 episódios desse nível em sequência é algo grandioso. Se você parar pra pensar, o One Piece teve literalmente uns 6 ou 7 episódios, quase que em sequência, de animação boa. Porque foi Sanji vs Queen, Zoro vs King, teve episódio do Luffy, teve várias outras paradas, uma atrás da outra, tá ligado? Claro que teve pausas pra recap e etc. Teve episódios ali que não foram bem animados, mas foi quase um atrás do outro. Então, o One Piece conseguiu fazer isso em sequência é quase que milagre. Então, realmente, é de bater palma, né? Eu realmente acho que esse episódio ficou bom. O próximo episódio, o 1073, teve Law vs Big Mom também. O próximo episódio, o 1073, deve, né? Cair um pouquinho, né? E provavelmente lá pro 1074, 1075, a gente deve ter o clímax da luta, o final dela. Deve ser algo high level, num nível, talvez, desses episódios aí. Se não for também, é entendível. Mas eu realmente acho que foi legal. Como eu falei, esse vídeo, ele é mais técnico, né? Tem um papo mais sério e tudo mais. Às vezes eu fiquei repetindo as mesmas coisas. Para poder destacar mesmo algumas coisas que às vezes podem não ficar muito óbvias para as pessoas. Mas é isso. Eu não devo voltar para poder falar do próximo episódio. Mas eu espero que tenha ficado bacana de qualquer forma. Adorei, adorei e adorei esse episódio. Bom demais, bom demais, bom demais.